Eu costumava pensar, mas mesmo isso de uma maneira um tanto vaga e incoerente, de que forma o futuro áspero, pois todos os futuros são ásperos, iriam tratar aquelas criaturas. Hoje nós vamos falar sobre o livro Outra Volta do Parafuso de Henry James. Esse livro aqui ele é narrado logo no início, na introdução, por Douglas, né, que ele está ali numa noite de Natal, ao pé da lareira, com alguns amigos, estão contando histórias de terror um para o outro. Douglas diz: eu tenho um manuscrito de uma preceptora da minha irmã que tem uma história muito interessante para contar. Aí ele fala a questão que vem aqui a frase: se você acha que uma história de terror com uma criança dá uma volta no parafuso, imagine duas crianças. E aí ele vai buscar esse manuscrito e traz e começa a contar. A partir do segundo capítulo, nós iremos acompanhar a história do ponto de vista da narradora em primeira pessoa, que é a preceptora das crianças da mansão Bly. A mansão Bly lá é uma mansão que tem um estilo meio vitoriano, um casarão antigo, que tem um lago, aquela paisagem, imagine só. Então, a gente vai começar a acompanhar a história em primeira pessoa, em que essa preceptora vai nos contar a experiência dela na mansão Bly, em que ela foi trabalhar para cuidar de duas crianças órfãs. O tio das crianças, né, diz a ela que vai dar dinheiro, vai dar condições financeiras para que ela cuide das crianças e não o perturbe em hipótese algumas. Em hipótese alguma. Os pais das crianças morreram na Índia, então eles são órfãos, né, de pai e mãe, e o tio ali já diz logo: não quero saber nada a respeito dessas crianças. E dentro da casa, a preceptora atual das crianças só tem a senhora Gross, né, que é uma empregada da casa. Dá a entender que há um momento da narrativa que ela fala, aquelas pessoas que governanta, né? E tem uma governanta que cuida das finanças, acredito eu, mas ela cuidava da casa, assim. Então a preceptora é um tipo de educadora, ela dava aula na casa, né? Inclusive ela disse que tinha que aqui na história ela sempre fala que tem que se reinventar para conseguir acompanhar a inteligência, a rapidez e a agilidade das crianças. Essas crianças, né, Miles de 12 anos e Flora de 10, são crianças tidas como lindas, inteligentes e extremamente inocentes, né? Ela acredita no início da história. Até então, a preceptora, a narradora, ela ia cuidar só de Flora. No entanto, ela recebe uma carta, que aqui sim começa a intriga da história. Ela recebe uma carta de um colégio interno, e nesta carta, os professores, né, o responsável pelo colégio interno afirma que Miles seria expulso por ter feito algo muito terrível. E esse terrível não é descrito na carta. Então, quando esse menino chega, a preceptora já olha para ele assim e diz: esse menino é mau, ele deve ter feito alguma coisa. Só que quando ela olha para a criança, vê uma ingenuidade grandiosa. Então, ela não consegue saber que tipo de maldade aquela criança fez. Então, aqui começa a intriga da história, porque ela começa a olhar os meninos com outros olhos. Ela fica viajando: será que esse menino é mau? Será que esse menino fez isso? Será que aquele menino fez aquilo? Ela, de certa forma, se atormenta demais por causa dessa dúvida de não saber o que foi que Miles fez na antiga escola dele. E para acabar de piorar, começam a aparecer um personagem, dois na verdade, mas de imediato aparece um. Quando ela está no jardim, ela vê numa torre um homem que usa coletes e tudo mais. Quando ela começa a conversar com a empregada da casa, né, com a senhora Gross, ela acaba descobrindo que pode ser o Peter Grint, que era um antigo funcionário, um funcionário da casa que trabalhava em especial para o senhorio delas, né, que é o tio das crianças. E aí esse cara começa a atormentá-la, tem algumas cenas clássicas, inclusive o filme de 1900, gente, pelo amor de Deus, 1800 não, 1961, explora muito bem essa cena, que eu lembro que eu assisti. O nome do filme é Os Inocentes, que esse livro foi adaptado duas vezes, né? Os Inocentes, esse filme mais antigo, tem Os Órfãos, tem outro filme que eu também esqueci o nome e vai sair a série da Netflix amanhã. Mas voltando aqui para a narrativa, depois começa a aparecer uma aparição magistral, que eu não vou dar spoiler aqui para vocês, a senhorita Jessel, né, que era a antiga preceptora que trabalhava ali antes da atual preceptora, que é essa narradora que vai nos contar a história. Então ali na casa começa um horror extremamente grande, o horror sobrenatural de dois fantasmas que vem atormentar essa preceptora, essa jovem professora que está tendo seu primeiro emprego, sua primeira experiência com crianças que são sempre tão assim, crianças são imprevisíveis, né? E ainda por cima aparecem uns dois fantasmas.
A história é totalmente assim, você fica tentando entrar na cabeça da narradora, tentando saber se ela é louca, se ela realmente vê fantasmas, se eles realmente existem ou se ela é quem tá vendo. E esse terror não vem só pra gente não, vem também para as crianças. Ela começa a querer fazer com que as crianças digam que estão vendo os fantasmas também. E aí vem a ambiguidade mais uma vez da narrativa, porque uma hora a gente acha que as crianças estão manipulando a preceptora, a narradora e preceptora, né, deles, para que ela se ache louca, ou eles realmente não estão vendo fantasmas e ela é louca, tá entendendo? Fica uma coisa meio ambígua. Mas aqui eu vou ressaltar a questão do horror. A gente vê o horror sobrenatural aqui, que é quando vem esses dois fantasmas. E esse horror sobrenatural pode ser um horror natural, pode ser um problema no HD, na psique da narradora. Mas aqui eu vou salientar um outro horror que eu acho que Henry James, né, ele explorou muito bem, que é a questão do abandono, gente. Então, as crianças morreram, né? Esse abandono é involuntário, os pais não, provavelmente, né, jamais queriam que as crianças morressem, mas eles morrem e as crianças ficam extremamente abandonadas. Então, o tio delas não deseja saber delas, né? Então a gente vê um abandono familiar muito grande. E imagine o quanto que isso deve ser horrível para qualquer criança, ser abandonada. E aí, esse abandono acaba trazendo várias consequências para a vida das crianças. Neste momento da narrativa, a gente vê um certo abuso, sim, da parte da narradora, da preceptora, em relação às crianças. Ela é muito puritana, ela tem uma educação puritana, então ela quer saber o que foi que Miles fez na antiga escola dele para ele ter expulso. Ela fica imaginando um zilhão de coisas, né, que o menino poderia ter feito. E uma das coisas é a questão do roubo. Ela faz uma armadilha, né, para ver se pega o menino, então para você ver. E o que ela faz dá a entender que a criança queria apenas chamar a atenção do pai, ou do pai, não, do tio dele, né? Mas assim, a gente vê essa questão do abuso da preceptora em relação às crianças, e a gente vê, quando a gente começa a investigar, né, aqueles fantasmas, nós iremos descobrir também que essas crianças provavelmente sofreram abuso desses dois fantasmas, né? Por exemplo, Miles, ele é uma criança extremamente adulta para a sua idade. Dá a entender que o que ele falaram lá na escola, né, pode ter algo que aqui ele fala. Eu somente falei. No finalzinho do livro, ela vai atormentar tanto o menino que ela acaba dizendo: não, eu falei algumas coisas para as pessoas que eu gosto. E as pessoas que eu gosto, eu conversei, eu não sei se eles falaram para o diretor. Então, assim, dá pra sentir que poderia ser alguma coisa sexual que o menino falou, e por ele ser muito jovem, escandalizou demais a sociedade da época, que, né, era bem conservadora. Então, veja só, dá a entender que as crianças sofreram abuso sexual por parte do Peter Grint, eu só quero falar Grint, o Quint, né, e a senhorita Jessica também. Então, assim, gente, a gente vê uma cadeia de horrores naturais, horrores causados pelos seres humanos por causa do abandono. Então, imagine só, duas crianças num casarão grandão, cheio de condições financeiras para viver felizes para lá e para cá, mas sem pai e o único tio vivo, que a família deles não quer saber deles. Inclusive, eu acho que as coisas que eles fazem em relação à preceptora é no intuito somente de que ela escreva uma carta para o tio, para chamar eles, né, convidá-lo a vir na casa dele mesmo para ver as crianças. Então, eu amei esse livro pela questão da construção da ambiguidade que Henry James deixa, né? Sempre a gente aflora a ambiguidade da nossa mente, do início ao fim da narrativa. No entanto, essa questão do horror causado pelo abandono é algo incrível que esse livro aborda. Então é um livro maravilhoso, eu dou nota 10 e amanhã, dia 9 de outubro de 2020, estreia na Netflix A Maldição da Mansão Bly, que vai reunir não só esse livro aqui, é uma série inspirada nesse livro e em outros livros de Henry James. Então eu estou muito ansiosa, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Tchau pra vocês. E eu regulei aqui a questão do celular por enquanto, pra gente voltar a fazer resenhas. Eu vou voltar, tá, gente? E com cortes e tudo mais quando eu comprar o computador. Mas eu não quero deixar mais ficar sem nada aqui de conteúdo. Tchau pra vocês e até a próxima.